gosto, como eu falei, uma questão particular, ligada a uma questão de gosto da pessoa. Já o princípio ético não, tá? Diferente do juízo de gosto, o princípio ético não pode ser justificado com bases nos interesses de um indivíduo. Aqui, juízo de gosto pode? Claro, eu gosto disso, não gosto daquilo. Aqui não. Aqui não pode ser baseado em indivíduo ou em grupo, nem em uma função de situações concretas e particulares, né? Um princípio ético tem de ser imparcial, como a gente já viu. Ou seja, tem de ter em igual consideração a nossos interesses e os interesses dos outros. Um princípio ético, ele não pode estar ligado a é assim que é, porque é assim que eu gosto. Vamos lá, bandido bom é bandido morto. Eu não vou discutir se, né, isso é correto ou não, mas eu quero que você entenda que isso é um juízo o quê? De valor? Com certeza, a gente só está analisando o juízo de valor. Mas é um juízo de valor ligado a gosto ou a princípio ético? A gosto, cara. Quando você diz bandido bom é bandido morto, você na verdade está dizendo, olha, eu gostaria que não tivesse bandidos. É isso que você está dizendo. Não se trata de uma análise ética, entende? Não se trata disso. Bandido bom ou bandido morto. Você está dizendo, na verdade, você está falando algo que você gostaria, não tem problema nisso. Uma coisa que você gostaria que acontecesse. É um juízo de gosto. De gosto, uma coisa particular. E quando a gente entra no princípio ético, a coisa fica um pouquinho mais complicada, beleza? Deu para entender aí, ó, juízo de gosto e princípio ético, são coisas diferentes. A pessoa chega e diz assim, porque eu sou contra, não sei, eu acho que funcionário público não pode ter tatuagem, cara. De jeito nenhum, isso é um absurdo. Por quê? Porque eu acho feio, eu acho que... Bom, meu amigo, isso é um juízo de gosto seu. Você não pode impor isso à sociedade. Você tem que entrar num princípio ético para justificar uma coisa dessa. Você está entendendo? Como é diferente? As pessoas confundem isso, cara. Na rua, nas conversas, as pessoas confundem muito isso aí. Vêm com um papo, às vezes, que é puro... Olha, é puro uma questão de gosto e ela quer te colocar a goela abaixo como se fosse um princípio ético. Não, o princípio ético precisa de filosofia, você tem que justificar, tem que ter uma questão coletiva, não pode ser baseado no que você acha. Vamos voltar para opinionismo aqui, a pessoa diz, eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo. Por quê? Porque sim, porque é assim que a minha religião é, ou porque assim... Não, cara, falando de ética você não pode justificar, você está falando que é porque você gostaria que fosse tal... Não. Não pode ser só gosto, você tem que realmente explicar o que está por trás da sua ideia. Beleza? Vamos caminhar aí. Vamos falar agora da questão de uma palavrinha que talvez, provavelmente você conhece aí, né? E é muito importante que a gente fale sobre ela, cara. Até para você fixar. Vamos comigo, você já chegou até aqui. Vamos lá. Vamos lá. Respira, tá cansado aí, ó. Respira. Pausa um pouquinho aí, que for, mas assim, vem comigo, cara, porque agora é uma parte para você fixar a questão da ética, bem mais fixado aí, tá? Bem fixado a questão da ética ligada à sociedade ou outro, e em campos mais pequenos, a pequena ética, tá? O que é a pequena ética? É o que a gente chama de etiqueta. Por que é pequena ética? O que é etiqueta? As pessoas não escutam a palavra etiqueta, cara. Elas pensam muitas vezes no quê? Garfo, faca correta num lugar, maneira de sentar, como usar o guardanapo. Não, isso não é etiqueta. Isso é coisa de gente que, não sei, há uma ascensão, às vezes o cara né, o cara comia sua marmita, agora tá ganhando um pouco mais, começa a ir num restaurante melhor e começa a falar. Isso é coisa de quem ainda tá tendo uma ascensão e aí tem as regras que vai ter em um lugar que ele não conhece, então ele tem que aprender, essa série chama isso de etiqueta, comportamento. Não, cara. Etiqueta é a pequena ética. Pequena ética. Ética do trabalho. Etiqueta, cara. Pequena ética. Vou dar um exemplo para você, olha, pequena ética é quando você tem pequenas chances de reconhecer o mundo do outro que você está incomodando o outro. Questões de higiene até, cara. Uma pessoa que vai trabalhar fedido é falta de etiqueta. Uma pessoa que... Sabe aquelas pessoas que estão sempre... Me irrita muito isso, cara. Se uma pessoa que ela tá sempre engolindo a saliva, ou melhor, engolindo o catarro mesmo, né? Ela tá
engolindo. Você tá do lado dela lá, não sei o que. Ou tá... Entende? É falta de quê? De etiqueta. Por quê? Porque ela não percebe que ao engolir o catarro, meu amigo, ela tá invadindo o seu espaço. Isso é etiqueta. Falta de pequena ética. Então, assim, tem a ver com você perceber o mundo do outro. Você não é Robson Crusoe, você não está sozinho em uma ilha, você comparte com os outros. Você está entendendo por que a etiqueta é a pequena ética, é o primeiro patamar da ética? Vou contar um caso para vocês. Eu lá em casa, cara, final de semana, sábado à tarde, eu trabalhei até, é um caso real, tá? Trabalhei até meio-dia, tô cansado da semana inteira, cara. Comi minha comida lá. 2 horas da tarde bate aquele mormaço, aquele sono, cara. Você quer dormir. Aconteceu há pouco tempo, tá? Deitei na minha cama e o meu vizinho resolveu escutar música. Ou melhor, resolveu tocar música na frente, meu vizinho da frente. Ele pegou o violão dele, o microfone e, cara, não tinha público, tá? Era só ele e um outro amigo. E ele poderia então fazer o quê? Pegar o violão dele, sentar na sala dele e tocar. Não, ele resolveu pegar uma caixa de som, plugar o violão, plugar o microfone para cantar para outra pessoa. E claro, para todo mundo escutar, inclusive para mim, que não consegui dormir porque ele ficou a tarde inteira cantando pessimamente lá, por sinal. E ele não para analisar que final de semana e que não há necessidade de ele, de alguma maneira, invadir, porque está invadindo o espaço, a música está entrando no meu quarto, está fazendo barulho pela minha janela, não dá para dormir. Você está entendendo? É uma falta de etiqueta, é uma falta de quê? Da pequena ética. O cara não está percebendo o mundo do outro, cara. Não está percebendo. O cara que entra no ônibus e vai... A mochila que ele carrega aqui atrás parece uma arma, velho. Ele entra no ônibus e ele bate no cara, bate no outro. Esse cara não tem etiqueta, ele não está percebendo as pequenas coisas, é o mundo do outro. Pequena ética. Você está entendendo o que é etiqueta? Etiqueta, como eu disse, vai desde higiene. A ética no trabalho é etiqueta. É o mínimo, cara. Você não vai entrar no trabalho e meter seu pezão sujo em cima da mesa. Isso é falta de etiqueta. Ou seja, você não percebe que isso invade o mundo dos outros, cara. Você, ainda mais se a sua sala é coletiva, a imagem da empresa. Você está entendendo o que é etiqueta? Pequena ética, né? É essa parte que analisa, que fala dessa dimensão público-privada. É o primeiro encontro do público-privado, tá? É você reconhecer que você, repito, que você não está sozinho no mundo. Quando você faz determinada ação no coletivo, você está invadindo o mundo do outro, cara. Você está invadindo, isso é pequena ética. E eu falo, uma pessoa que não tem a capacidade de perceber isso aqui, é uma pessoa que com certeza ela vai ser corrupta. Tenho certeza, cara. Se ela não consegue ter uma noção básica, se ela entra no ônibus e vai virando e metendo a mochila dela na cara dos outros, não tá nem aí com ninguém, não percebe o mundo do outro, ela não se importa, ela age como se ela estivesse sozinha no mundo, ela tá atacando o F pra todo mundo. Essa pessoa, cara, ela com certeza não vai encarar outras dimensões da ética. Se ela não consegue nesse pequeno espaço perceber o mundo do outro, você está entendendo? Se ela não consegue nesse pequeno espaço perceber o mundo do outro, você acha, meu amigo, que ela vai conseguir perceber numa dimensão maior? Por isso que quando a gente fala de etiqueta, a gente tá falando de ética no trabalho, cara. A gente tá falando, sim, de uma pessoa que, dependendo das pequenas ações dela no trabalho público, no concurso, como concurso público, se ela não tiver essas noções, se ela não tem noção de como ela tem que ir vestida, se ela não tem noção de higiene, ela não tem noção do espaço do outro, ela não tem... Você acha que essa pessoa é uma pessoa confiável? Mas se pressupõe que ela não consegue seguir regras básicas, ela não percebe o mundo do outro, logo, meu amigo, ela não vai perceber o campo ético como um todo. Beleza? Olha que coisa legal. Então, quando a gente fala de etiqueta, a gente fala de pequena ética. E aí a gente já entra na ética do trabalho, tá? Beleza? Vamos aqui, já estamos indo para a reta final da nossa aula aqui, falar rapidamente das finalidades da ética. Qual é a finalidade da ética? Bom, vamos lá. Algumas finalidades que eu trouxe para vocês aqui, ó. A ética deve definir
princípios universais reguladores da convivência social. É a ética que faz isso. Ela deve começar a analisar a moral para realmente ir definindo princípios, valores que devem nortear a gente para um mundo melhor, né? Que privilegiam o quê? A alteridade. Cara, essa palavrinha é importante, cara. Alteridade, cara. O que é alteridade, professor? Al significa, ó, o prefixo al significa diferente, o outro, tá? Outro, o outro, como a gente estava falando, o mundo do outro. Só que al, esse prefixo aqui, al, de alteridade, esse outro que ele faz referência não é o outro ali do seu lado só, é o outro que você não, às vezes, consegue compreender, cara. Difícil para você compreender, porque realmente é o outro, é diferente. Al é o contrário de ego. Você sabe que ego é você, ego, eu em latim. Al em latim é o outro, tanto que esse prefixo al, ele deu origem a palavras como alienígena, alien. Você vê que é o outro mesmo, diferente, cara. Coisa diferente, alienígena, alien. Então o que é alteridade? Al, outro. Teridade é o que? Aproximação, compreensão. Então a alteridade é uma habilidade, uma capacidade humana de perceber o mundo do outro diferente do seu. Então assim, a ética ela é, vamos lá, ela é uma área que vem de alguma maneira definir princípios universais reguladores que privilegiam a alteridade. O encontro com o diferente, a visão do outro e o altruísmo, tá? O outro. O altruísmo vem de ajuda, perceber, né? A empatia. É disso que a gente está falando. A ética tem relação com isso, cara. Não se trata de direitos humanos ou sempre fazer o bem, sem olhar. Não se trata disso. Estou falando de uma coisa mais profunda. Tá? Perceber o mundo do outro para você fazer o que é correto ali, tá? Mas tem que perceber, não pode ser uma coisa fechada dentro de você. Ele tem esse diálogo, ele tem que ter altruísmo, alteridade. Em vez do egoísmo, né? Solidariedade em vez de competição. E cooperação em vez de hostilidade. Bem-estar coletivo em vez de bem-estar pessoal. Isso é ética. Ética é o cara pensar não só nele. Ele tem que pensar no bem do coletivo. É isso que é ética. Ou melhor, isso que é uma das finalidades da ética. Outra finalidade da ética, promover valores comuns, né? Promover valores comuns aos membros de uma sociedade, tá? Promover valores que nós temos em comum aí, deveres, né? A ética, cabe à ética, é uma das finalidades dela, é promover esses valores comuns. Definir os princípios reguladores de uma vida social. Você vê que não é definir as regras, mas é os princípios. Os princípios. Alteridade, altruísmo, de alguma maneira a gente conseguir conviver da melhor maneira possível, porque é melhor assim. A ética ela cabe nesse sentido. A finalidade dela não é criar regras em si, mas é definir os princípios reguladores, os valores. Idealizar fins que ultrapassam meras necessidades biológicas básicas e o egoísmo. Passar além do que você precisa para você ou porque você quer, né? A ética tem como finalidade fazer a gente sair desse campo só individual ali, tá? A ética ela tem a finalidade de passar além disso aí. Bom, vamos falar agora de algo. Para terminar a nossa aula, falta pouco tempo aqui, para a gente terminar a aula de agora, então vem comigo. Só para a gente terminar aqui, uma regrinha que eu errei, desculpa, estou me esquecendo, uma regrinha importante. A ética vem estabelecer os direitos e deveres de uma sociedade, de cada um, tá? Então a ética, uma das finalidades, está falando da finalidade da ética é essa. Trazer, fazer a gente travei, tá, gente, travei. Fazer a gente de alguma maneira ver, enxergar qual é o caminho melhor, tá? Quais são os melhores deveres. Vamos lá? Vamos falar de algumas palavrinhas importantes para você aprofundar na ética. Algumas palavrinhas. Primeira palavra aqui,
Senso moral, cara. Senso moral. O que é senso moral? Como é que a gente define o senso moral? Senso moral é a maneira como avaliamos nossa situação e de nossos semelhantes, segundo ideias como justiça e injustiça. Cara, senso moral é a capacidade de perceber o outro. Isso é senso moral. Capacidade de perceber o mundo do outro. Uma pessoa, por exemplo, que ela não percebe, cara, ela não percebe que tem alguém sofrendo do lado dela, ela não percebe que ela não está incomodando. A gente está aprofundando, eu sei que de certa maneira a gente já falou sobre isso, mas vamos falar da palavra em si, tá? Senso moral, de certa maneira ela não percebe que ela está incomodando, ela não percebe, ela não tem senso moral. O que é senso moral? Cara, senso moral é quase que, como que eu posso dizer? Uma capacidade de perceber, sentir o outro. Por isso que eu coloquei aqui como exemplo, ó, senso moral, piedade, indignação, remorso. Sabe, uma sociedade que tem pouco senso moral. Um exemplo aí. Tem sociedades em zonas praticamente de guerra, onde as pessoas, não sei, é tão comum a morte, que ao ver um cadáver, ela simplesmente pula o cadáver e vai embora. Há pouco tempo aconteceu uma coisa bem assustadora, não sei se vocês viram, onde uma pessoa foi morta no Rio de Janeiro, numa praia, Niterói, se não me engano. E as pessoas, os turistas estavam lá tirando foto, e aí o corpo lá, ninguém nem chamou a polícia, nada, ficou aquele corpo lá, até demorou um pouco, alguém chamou o SAMU, para levar o corpo. Enquanto isso estava todo mundo rindo, tem a foto do pessoal rindo, tirando foto lá, não do cadáver, tá? Mas do lado do cadáver em si, da pessoa que foi assassinada, tirando foto da paisagem. Ou seja, não há uma indignação, não há um sentimento mais de perceber o coletivo, não há. Isso é falta de senso moral, cara. É isso que está faltando às vezes no brasileiro. Senso moral, uma das coisas que está faltando, perceber, ficar indignado, sentir remorso, culpa. Cuidado, olha, na minha opinião não tem ética sem culpa e remorso, desculpa, tá? Não tem que ter culpa, remorso, não, então não tem ética. A ética ela precisa, cara, ela precisa em algum nível disso aí, tá? A gente vive uma sociedade que fala muito de se libertar de culpa, de remorso, beleza. Mas é importante para a ética, tá? Quem não bebe um pouquinho da culpa, não analisa, simplesmente não tem vergonha, não tem caráter, não tem ética, né? Beleza? Entenderam o que é senso moral? Capacidade de perceber, ficar indignado. E consciência moral, que é um pouco diferente. Parece a mesma coisa, mas o que é consciência moral? Cara, consciência moral só é possível para quem tem senso moral. Senso moral é a capacidade de perceber ali o mundo do outro, ficar indignado, ter piedade, vergonha, culpa. E consciência moral é o termo, né? Consciência, em seu sentido moral, é uma habilidade ou capacidade de intuição, julgamento do intelecto que distingue certo e errado. Juízos morais desse tipo podem refletir valores morais ou normas morais. As nossas normas morais vêm de consciência moral. Vou te dar um exemplo. Olha como uma coisa está ligada à outra, tá? Senso moral, consciência moral. Eu sei que às vezes pode confundir um pouco, mas assim, para você entender isso, sabe uma coisa, no meu caso, uma coisa que me deixa bem indignado, cara. Eu tô lá, andando com o meu carro, pá, e o carro da frente lá, aconteceu há poucos dias isso. Tô lá, o carro da frente, a pessoa pega, tem uma pessoa lá dentro, de repente eu tô andando aqui, ela joga uma latinha, um pedaço de papel, um negócio pra fora do carro. Cara, como se o mundo fosse o lixão daquela pessoa. Tá? Ela não tem uma consciência que aquele é um espaço coletivo. Você não pode tratar o mundo como um lixão. Você não pode simplesmente beber um refrigerante, jogar pela janela do seu carro. Isso é um absurdo. É falta do quê? Primeiro de consciência moral, perceber que você está invadindo o mundo dos outros, né? Ter esse senso de indignação, de perceber que você está... Outra é falta do quê? Consciência moral, cara. Seus deveres, a ação, é falta de consciência moral. Tem gente que não tem consciência moral, tá? Claro que consciência moral, ela tá ligada ao senso moral. Vamos lá. Uma pessoa que tenha, para você ficar claro esses dois termos, consciência moral e senso moral.
Primeiro vamos aprofundar aqui, ó. Consciência moral é a aplicação da consciência moral que nos exige que decidimos o que fazer, uma espécie de justificativa a nós mesmos e para os outros a razão de nossas decisões. Cara, quase psicologia tá virando um curso aqui, né? Quase psicologia, mas é como eu falei, a ética não analisa pessoas, ações, e sim os valores que estão por trás das ações. Então, para ficar mais claro, uma pessoa que tem pouco senso moral, uma pessoa que ela não percebe ninguém, ela não tá nem aí com ninguém, entendeu? Ela, né, não tem etiqueta, professor, ela não tem senso moral, não tem piedade, não tem compaixão, não tem altruísmo, não tem alteridade e por aí vai. Ela nunca vai ter consciência moral se ela não tem senso moral, não tem empatia. E uma pessoa que tem muito senso moral, cara, sabe aquelas pessoas que viram médicos sem fronteira? Essa pessoa ela tem muito senso moral, sabe? Tá passando fome, tem uma criança na África passando fome. Isso dói nela, porque para ela tem a ver com isso. Você vê, isso é senso moral. Ela se dói. Há pouco tempo tivemos aí, né, já faz um tempo, mas aí tivemos o acidente com Chapecoense. A gente sente, cara, a maior parte das pessoas ali sente a tragédia. Essa dimensão da tragédia coletiva, isso tem a ver com a nossa capacidade de senso moral, piedade, sentir a coisa. E consciência, uma pessoa que não tem consciência moral, ela não vai fazer o que ela tem que fazer. E uma pessoa que tem muito consciência moral, é aquela pessoa que faz o que é correto no sentido coletivo. Ela faz o que é correto, ela é um bom funcionário, ela faz o que ela tem que fazer. Entende a diferença? Senso e consciência moral. Uma pessoa que tem muito senso moral vira um médico sem fronteiras, ela pensa muito além do próprio bairro ou cidade dela. E uma pessoa que tem muita consciência moral é uma pessoa que vai agir de maneira extremamente correta para o que é necessário. Terminando, tá? Vamos lá, estamos terminando aqui. Agora só vamos terminar fazendo uma das coisas mais importantes aqui, que é falar um pouquinho de direito e ética. Só para você entender aí, tá? Direito, eu sei que é uma área... As duas flertam. O direito ele nasceu da filosofia, né? Da filosofia moral, da filosofia ética. Moral, direito e justiça. Olha, não sei se você conhece um pouquinho essa imagem aqui. É importante, porque a gente fala de mitologia, de filosofia, né? Nós temos aqui a imagem da justiça, cara. Eu lembro quando eu era pequeno, eu olhava e falava... Por que ela está vendada? Por que ela está vendada a justiça? Não faz sentido, ela tem que ver. Não entendi o simbolismo. Se a gente for falar de mitologia, a gente pode falar que a justiça, na mitologia, ela veio como filha de uma deusa. A deusa Temis, que vai dar origem à palavra temer, tá? Temis é uma deusa da justiça, ela é a própria lei divina em pessoa. Os gregos faziam muito isso, né? Eles personificavam coisas. No caso, a lei divina, ela é a própria Temis. Temis, segundo a mitologia grega, é uma questão bem simbólica aqui, Temis teve uma filha que nasceu na terra. E essa filha se chama Justiça, cara. Isso mesmo, a nossa justiça seria a filha de Temis, que é aqui, ó. Nós temos ela aqui, o nome dela é Dike, tá? Dike, essa é a imagem de Dike. Dike teve um filho, olha que interessante, esse filho se chama Nomos, ou lei. E o Nomos tem como principal fundamento ou função trazer a ordem. Essa é um pouquinho da mitologia por trás da palavra. Falando um pouquinho do simbolismo, nós temos aqui a espada representando a força. Você sabe que a justiça tem que ter força. Ninguém pode ser maior que a justiça. Se eu tiver um exército maior que o Estado, eu não vou ter que seguir leis, né? Porque o Estado, o que ele vai fazer? Faz o que quer comigo, cara. O que quer comigo, você tá entendendo? Então, assim, a gente precisa... A lei, a justiça precisa ser forte. Para quando a pessoa quebrar a regra, a justiça conseguir prender ela. Não importa se ela é ex-presidente, se ela é um juiz, não importa. A justiça tem que conseguir prender ela. Balança ali, ó, sempre equilibrada, porque representa esse equilíbrio, equidade. A justiça tem que ser equilibrada. E por que a venda? Imparcialidade. A justiça não pode ver quem é que ela está julgando. Ela tem que julgar como todos somos iguais. Esse é o princípio que está por trás, simbolizado aqui. Vamos falar agora de moral e regras jurídicas. Eu vou falar da semelhança e das diferenças, tá? Entre regras morais e normas jurídicas. Beleza? Primeiro, assim,
Para a gente entender a dimensão de cada uma delas, vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Antes, normas morais e jurídicas. Às vezes a gente confunde lei com regra ética, regra... A gente confunde uma coisa com a outra, tá? A gente confunde... eu falo de moral, as pessoas já falam de lei, judiciário. Nem sempre. Vamos entender? A gente pode, eu vou explicar de uma maneira simples, tá? Há e várias, mas para explicar de uma maneira simples para você entender. Aqui nós temos a moral. As regras, as leis morais, tá? As leis morais. As leis morais. Nós temos aqui, dentro das leis morais, por exemplo, deixa eu fazer até maiorzinho aqui, né? Dentro das leis morais, nós temos não mentir, não roubar, moralmente, por exemplo, não sair pelado na rua, fazer o que é correto, não, sei lá, não falar palavrão em momentos inapropriados. Tudo isso tem a ver com regras morais, leis morais, regras morais. E, no caso, quando a gente fala de judiciário, de leis, normas jurídicas, né? As normas jurídicas estariam aqui, cara. O que é norma jurídica ou lei jurídica, né? É uma parte da moral, cara, que teve que virar lei. Por que teve que virar lei? Porque, meu amigo, é uma parte, são regras morais tão essenciais, são leis, regras, normas morais tão essenciais que tem que ser lei, tem que ser obrigatório. Então você está falando, professor, que as leis morais em geral nem todas são obrigatórias. Pelo menos não tem um campo jurídico, mas tem uma parte das regras morais que são tão essenciais, tão básicas que elas terem que se tornar lei. Vou dar um exemplo, não roubar. Roubar é imoral? Com certeza. Mas não é só imoral. É tão prejudicial e tão básico que a gente fez uma lei e agora é jurídico também. Entende? Mentir. Olha, dependendo da situação, mentir é sempre imoral. Mas, dependendo da situação, não é ilegal mentir. Tá? Você mentiu, chegou atrasado para encontrar sua namorada, seu namorado, porque você estava conversando com outra pessoa, mas aí, para não criar confusão, né, você foi e falou, não, eu cheguei atrasado por causa do trânsito, não sei o quê. Bom, aí nós temos um claro exemplo de alguém que mentiu. Você foi imoral? Sim, não se deve mentir. Né? Moralmente falando, não é bom mentir. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar que você vai ser preso por isso? Claro que não. Você não vai ser preso por isso, tá? Isso é uma coisa simples. Você não vai ser preso, mas é moral. Você está entendendo? Então, o que é as normas jurídicas? São partes da moral tão essenciais e tão, né, não matar. Além de ser imoral, é contra a lei, porque é uma coisa assim, é uma coisa que deve ser obrigatória. É muito, mas muito agressivo à sociedade e é tão básico que tem que ser obrigatório. Beleza? A relação dos dois, então, assim, todas as leis são também regras morais, mas nem todas as regras morais são leis. Bom, vamos caminhar aqui. Vamos falar das semelhanças, porque tem semelhanças entre uma e outra, né? Semelhanças. Ambas são estabelecidas pelos membros de um grupo social, seja as leis, seja as normas morais, seja as normas morais, seja as normas jurídicas. Os dois, as pessoas ali que vão, de alguma maneira, criar, né? Buscam a convivência pacífica. Buscam a convivência pacífica. Tanto essa é o que está por trás das leis, normas jurídicas, como também as normas morais, as regras morais também buscam a convivência pacífica. Outra coisa, são baseadas em valores culturais. Sim, cara, tanto o nosso judiciário como as questões mais morais, os dois dependem da cultura, momento histórico, como a gente viu. Então são baseados na questão cultural, histórico-cultural. Tem caráter histórico-cultural, como eu falei. Opa, é isso aí, tá?
Esses são os pontos que eu trouxe para você aqui. São as semelhanças. Eu sei que é bem óbvio, mas essas são as semelhanças entre normas jurídicas e normas morais. Semelhança entre as duas. Vamos falar das diferenças? Vamos falar das diferenças. As diferenças são muito importantes porque é aí que você vai entender aqueles dois círculos que eu coloquei ali para entender até onde vai um, até onde vai outro. Normas morais, vinculação, tem uma vírgula. Quando a gente fala de normas morais, a gente está falando de regra moral, está falando de moral. E aqui a gente está falando de leis, beleza? Vou colocar aqui, né? Aqui a gente está falando o que então? Moral, né? E aqui a gente está falando de leis. Leis, tá bom? Beleza? Opa. Moral. Normas morais. Tem uma vinculação com valores de um determinado grupo ou sociedade. Enquanto as normas jurídicas, elas não têm relação com valores somente, elas também têm uma relação com o Estado. Quando a gente fala de lei, a gente está falando sempre de um Estado. Alguém está, de alguma maneira, gerenciando isso, não é? Sempre o Estado que vai fazer isso há muito tempo, que é o Estado que faz esse papel. Partem de convicções pessoais, tá? Moral, parte de convicções pessoais. Sim, tem uma relação com o coletivo, não é determinado pessoalmente, mas parte de relação individual. E norma jurídica, se descumpridas, meu amigo, normas jurídicas, se descumpridas, possuem pena de punição pelo Estado. Já aqui, não tem uma punição específica. Como eu falei, se você mentir lá para sua namorada, você não vai ser preso por isso, né? Tem uma punição, mas não jurídica. Quando existe sanção, quando existe uma punição para a moral, essa punição é de acordo com a consciência moral. Sua namorada descobriu, seu namorado descobriu que você mentiu, ele que vai ter a punição, vai ficar sem falar com você, ou vai separar, ou vai, sei lá, coisa dele, né? Ali, cada momento, cada pessoa vai... Agora, quando alguém descumpre uma lei, a gente está falando das diferenças, né? Quando alguém descumpre uma lei, não, tem uma legislação pronta. Outra diferença, moral, atinge diversos aspectos da vida humana, diversos. E já as leis restringem-se a questões específicas nascidas da interferência entre condutas sociais. Moral é normativo, mas não se traduz em código. E, claro, quando a gente fala de leis, se traduz em código formal. Beleza? Bom, aqui a gente fez toda essa revisão, aprofundando. Se você chegou até aqui, meu amigo, então você já está aí com essa dimensão da ética bem colocada aí, tá? Você já tem uma noção boa de ética. Vamos fazer aqui dois exercíciozinhos. Um exercício que eu trouxe simulado do INSS, né? De mais ou menos o modelo que vai cair, como que cai. E depois outra questãozinha aqui para a gente ver na prática. Vamos entender aqui do que a gente já viu, o que você conseguiu pegar, como que funciona, como que funcionou. Falando aqui de ética no serviço público, de etiqueta, senso moral, consciência moral, tudo isso tem que ficar aí bem claro para você, tudo isso que a gente falou aqui, né? Ética. Opa, deixa eu dar uma apagada aqui, né? Deixa o professor, né? Dar uma apagada aqui para ficar melhorzinho. Ficar digno. Vamos lá. Exercício aí. Ética. Lembra de tudo que a gente falou aqui? E mais que isso, cara. Mais que isso. Uma coisa importante. Quando você vai ler a sua prova, cara, preste muita atenção. Eu falei isso na aula passada, quando a gente estava fazendo o exercício, eu vou falar de novo. Cuidado, cara, é filosofia. Cuidado com a leitura apressada. Vocês têm uma leitura muito apressada, cara. É o tempo da prova, é difícil, eu sei, mas às vezes erra, sabe o conteúdo, mas lê assim, de uma maneira apressada ali e perde de prestar atenção nas palavras-chave, entender a questão. Vamos lá? Ética
é a ciência normativa do comportamento humano. Olha a questão, tá? Simulado de INSS, relação ética no serviço público. Ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos, sendo definida através de leis específicas. O que você acha? Ética, vamos lá por parte, né? Vamos fazer junto aqui, ó. Eu não sei o que, tá certo, tá errado. Calma, vamos lá. Ética é a ciência normativa. Será? Ética é a ciência normativa? Tá mais pra moral, mas tem... Professor, o senhor mesmo falou que tem vezes que provas aí cobrem os dois como quase sinônimos. Beleza, eu já desconfio, mas vamos lá. Do comportamento humano. Comportamento, é isso que a ética analisa? Só o comportamento humano? Acho que não, né? Sendo definida através de leis específicas. E aí, o que você acha, cara? Na sua prova lá, você marcaria certo ou errado? Você concorda comigo que antes dessa aula, aqui, antes dessas aulas, provavelmente você, dependendo, claro, do que você já estudou aí na sua vida de ética, mas você concorda que a maioria marcaria como certo essa questão, né? E a gente já sabe aqui que, ó, errado, tá? A maioria marcaria como certo, cara. Porque parece que tá tudo certinho aí. Mas a gente sabe, ó, ética é uma ciência normativa do comportamento humano, mas pode até ser definida nesse sentido, mas não é definida por leis, tá? Na verdade, a ética é uma disciplina, né, como eu falei, um campo do conhecimento que avalia os comportamentos, mas não analisa e categoriza os comportamentos das pessoas e das organizações, considerando os valores e a moral da sociedade, ter um grupo social particular, beleza? Então, por que está errado, professor? Vários motivos, tá? Aqui a gente até engolia, mas quando chegou aqui, ó, a ética não é um conjunto de leis. Imagine, se a ética fosse um conjunto de leis, nós teríamos a polícia da ética, né? A polícia da ética, aquela que chega e fala assim, não, aqui é ética, ali não é. Seria uma aula muito fácil. Bastaria eu chegar aqui e falar, ética, bom, as leis da ética são isso e isso, são leis específicas. Não é assim que a gente fez. Não é assim que a gente fez, porque não é. Até porque a ética, por que ela não pode ser lei específica? Você lembra aí? Porque a ética, meu amigo, se depara com a vida. A vida não tem manual de instrução, não. As coisas vão mudando e a ética é essa capacidade de ir reavaliando as coisas. Beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui, imagino que já ficou claro, nenhuma dúvida, né? Outra questãozinha aqui, pra gente fechar com chave de ouro. Acerca da ética no serviço público, tá? Essa é uma questãozinha de 2003, CNJ. Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir. Um servidor público que tenha seu nome vinculado a qualquer atividade empresarial suspeita pode incorrer em falta de ética. É assim que funciona? Mesmo quando você está lá na sua empresa, sabe? Não tem nada a ver com ali se é funcionário público, mas não tem nada a ver com a sua função ali. É uma empresa sua, uma padaria que você tem. Só que essa padaria, ela está sonegando imposto, ela está... Isso tem a ver com o seu serviço? É uma questão de ética isso? Ou cada lugar é cada um, né? Você pode, né? Como que funciona? O que você acha? Você marcaria o que aqui? Lembra da aula? Etiqueta e tudo mais que isso. Você lembra que ética está ligada a caráter? Caráter, cara. E tem como você ter índole, caráter num lugar e não ter no outro? Tem como? Você fala, não, no meu trabalho eu sou um cara honesto, mas lá na minha empresa, aí eu não tô nem aí, eu taco o F mesmo e faço o que eu tenho. Não, cara, se você erra lá, você tá levando o seu nome como funcionário público junto com você, tá? Então, isso tá correto. Há um erro aqui, cara, um erro ético, é uma falta de ética. Você como funcionário público, se você é pego sonegando imposto, com uma empresa fraudulenta, fazendo coisa errada, é uma questão ética. Você está faltando eticamente a algo. Beleza?
Não tem essa separação. Você não pode falar, não é a mesma coisa da moral, lembra? Moral, a pessoa é uma coisa na igreja, lá ela não fala palavrão, não fala nada, ela é diferente. Agora na balada ela já fala palavrão, já não tem problema. Não, isso não tem a ver com mau caráter, não, cara, é a regra ali de cada local. Quando eu falo de ética, não, ética tá ligada a índole, valores, cara, e quem não tem valor, não segue, não sabe dos seus deveres na sua empresa, não vai saber também no seu trabalho, tá bom? Então falando dessa dimensão aí. Beleza? Bom, fazendo uma revisão aqui, lembra que você tem que, avalia lá essa aulinha, chegou até aqui, parabéns, garanto que, você já entendeu bastante de ética, ou pelo menos já deu essa introdução. Agora a gente vai começar uma história da ética fantástica, tá? Vamos falar da ética grega, ética cristã, até chegar às regras deontológicas, que caem muito, né? As regras deontológicas como um todo, que tem que ser entendidas. Mas aí é uma viagem que a gente vai fazer até lá. A gente vai viajar junto aí até chegar nesse ponto. Eu agradeço, professor Douglas, agradeço a sua atenção. Bons estudos. Clique lá